Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Bom, antes de eu fazer o fluxograma disso aqui, eu vou fazer então, eu vou mostrar para vocês uma forma ainda diferente de a gente fazer isso aqui, pessoal. Porque na verdade existem várias formas, tá? Deixa eu até vir aqui, dar um Ctrl Enter e vou colar aqui. Veja que eu tenho este daqui, tá? Que é aquilo que a gente acabou de fazer. E agora eu vou colar exatamente o mesmo logo abaixo, tá? Veja que tenho dois exatamente iguais. Este daqui, e agora tenho exatamente um igual aqui. Só que a gente vai achar um algoritmo um pouquinho diferente para solucionar o mesmo problema, tá ok? Então veja bem aqui, veja que em um momento eu analiso todos para achar o maior. Depois eu analiso todos de novo para mim achar o menor, tá certo? Mas você poderia pensar o seguinte: bah, professor, mas para que eu preciso analisar todos eles de novo? Aí eu ia pensar, bom, faz sentido. Então o que eu poderia fazer aqui? Uma solução seria a gente fazer o seguinte: se eu já achei então o maior, por exemplo, se N1 for maior ou igual a N2, N2 for maior ou igual a N3, então significa que o maior é o N1, certo? Certo, né? Então o que eu poderia fazer aqui ainda seria colocar um outro C aqui dentro deste, tá? Perguntando então se o N1 é maior, só basta saber qual que é o menor, certo? Então se o N2, se eu já sei que 1 é maior, só quero saber então qual que é o menor. Então se o N2 for menor ou igual ao N3, tá certo? Então o que eu tenho? Eu tenho que o menor, então isso aqui eu já não preciso analisar, né? Deixa eu descer aqui. Se o N2 for menor do que o N3, então a gente vai colocar que o menor, deixa eu pegar aqui, Ctrl C, a gente vai dizer que o menor, tá, é o N2, senão, opa, é o senão, mostre o menor é o N3, tá certo? Então o que eu tenho aqui, pessoal? Dessa forma, o que eu tenho aqui? Se o N1 for maior ou igual ao N2 e N1 for maior ou igual ao N3, então o maior é N1. E aqui eu estou perguntando, agora já quero saber qual que dos outros é menor. Então, se o N2 for menor que o N3, então o menor é N2, senão o menor é N3. Pronto. Numa tacada só, eu já achei qual que é o menor e qual que é o maior deles. Tá ok? Beleza? Então, para que fique nesse emaranhado de código aqui, agora a gente vamos botar um início aqui para identificar o início deste C, porque senão depois pode ficar complicado para você se achar, tá certo? Então aqui, senão, opa, vamos botar aqui assim, ó, fim do C, tá? Muito bem, então terminamos este C aqui, tá? Terminamos este bloco aqui, tá ok? Final do C. Veja, pessoal, que este C, tá certo? Agora este C está dentro deste C aqui, então é um C dentro deste outro C. Então é bem interessante isso daqui. Isso aqui é chamado também de seleção encadeada, né? Que onde a gente agrupa várias seleções, né? Então formando então uma seleção encadeada. Então normalmente isso aqui ocorre em uma determinada ação, né? Onde deve satisfazer-se um grande grupo de possibilidades, né? Ou situações diferentes, tá ok? Veja então que ele executa aqui se atender essa condição aqui, e dentro dele, se atender essa outra condição, também vai executar isso aqui. Então, é uma seleção encadeada com várias possibilidades, tá ok? Então, de repente é um pouquinho mais complicado de você entender, mas né, também é possível você fazer. Então, se o N1 for maior que o N2, então já morreu aqui, ele nem vai entrar
neste meu outro C, porque agora eu tenho que ver se o N2, né, for maior do que N1, tá certo? Então a gente vai ter que fazer agora a outra parte. Até vou pegar e vou pegar isso aqui e vou apagar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Apaguei. Então agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar isso aqui e vou copiar. Dar um Ctrl C aqui. E vou colar aqui dentro. E vou dizer o seguinte, ó. Senão, né? Senão, se o N2 for maior do que o N1 e o N2 for maior do que o N3, então o maior é o N2. Aí eu quero saber se o N1 for menor que o N3, então o menor é o N1, né? E ou senão o maior ou o menor é o N3, tá certo? E por fim, então, pessoal, se eu vou ter que aumentar opa, eu vou ter que aumentar esse cara aqui, porque ficou grande a nossa análise, né, pessoal? Então, se não, bom, eu nem preciso ter isso daqui, não preciso ter o if, o C no caso, né? Então é onde eu vou mostrar então que o maior é o N3. Daí eu vou perguntar então, se o N2 for menor ou igual ao N1, então o menor é o N2, senão o menor é o N1. Também, pessoal, vai funcionar da mesma forma, mas vejam que a princípio, se tu analisar este código aqui e analisar este código aqui, vejo que este código aqui ficou mais simples de ser interpretado, tá, do que este código aqui. Vejo que aqui ele é bem mais complicado, esta análise, tá ok? Para tu fazer o teu teste de mesa, tá? Mas vamos fazer o nosso teste de mesa aqui. Vamos pegar aquele exemplo lá vamos pegar agora 15, 10 e 20, por exemplo, tá? Para ficar assim bem separado, tá ok? Vamos lá então, vamos fazer o teste de mesa dessa questão aqui. Então, leu os três, está lido aqui os três. Então, se N1 for maior que N2, N1 é maior que N2? Não é. Então, ele já não vai executar esse bloco aqui. Então, ele vai para cá. Se não, se N2 for maior que N1, N2 é maior que N1? Pera, não, antes eu me enganei aqui. O N1 for maior que N2, N1 é maior que N2? É, beleza. N1 é maior ou igual a N3? Não é, beleza. Então ele não vai executar isso aqui porque não atendeu as duas condições. Então ele vai vir para cá. Se não, se N2 for maior ou igual a N1, N2 é maior ou igual a N1, 10 é maior que 15? Não, não é. Então ele também não vai executar este bloco aqui. Certo? Então, automaticamente, qual que ele vai executar? Ele vai executar este bloco aqui. Então, ele vem para cá, automaticamente ele vai dizer assim, ó, o maior é o N3. Quanto é que vale o N3? N3 vale 20. Então, o maior é o 20. Então, ele só pergunta aqui, ó, se N2 for menor ou igual a N1. Pergunto, N2 é menor ou igual a 1? É. Então, ele vai entrar aqui e vai dizer, o menor é o N2, que é 10. Pronto. Vejo que está funcionando perfeito. A gente fez o teste de mesa dele e está assim, funcionando redondinho. Então, vai ficar a teu cargo em analisar, pessoal, qual deles aqui você vai usar. Vejo que esse aqui ficou mais curtinho, tá certo? Do que esse aqui. Esse aqui já está usando então uma seleção encadeada aqui, né, com mais avaliações e tal, mas é perfeitamente possível tu fazer qualquer um deles, tá certo? Então, os dois é a solução para o mesmo problema. Isso aí eu já comentei em outras oportunidades, que cada cabeça é uma sentença, então o cara pode fazer, resolver então um problema de diversas formas. Então, tu pode vir com esse exercício aqui e trazer 5 soluções diferentes para ele. Valeu então, pessoal? Então, um abraço, até mais, tchau!